De 1 Reis, capítulo 19, vamos ler do versículo 4 em diante, amém? Amém, igreja? Amém. Então vamos todos acompanhar, em nome de Jesus. E ele foi ao deserto no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de Sim. Aleluia. Ele pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois a sua não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do pé de zimbro. E eis que então o anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou segunda vez, e tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Te será o caminho. Levanta a Bíblia Sagrada, levanta as tuas mãos e fala assim comigo: Senhor, eu estou aqui essa noite para ouvir a sua voz. Eu creio que o Senhor vai falar através do teu servo. Amém? Se aceite e nos ocupa as tuas mãos. Dá uma chuva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Olho para dentro desta palavra e começo a fazer menção da peleja que Elias estava. Aí às vezes nós olhamos para essa palavra e começamos a pelejar Elias. Com glória. Nós olhamos para essa palavra e falamos: mas poxa, Elias, um homem de tanta comunhão com Deus, de tanta responsabilidade com Deus, resolve se assentar debaixo de um pé de zimbro e pedir a morte. Começamos a julgar e ver os pregadores subir em cima do púlpito e pregar e julgar Elias, aleluia, de uma tal maneira que Elias parece até ser um vilão da história. E eu começo a observar que debaixo de tanto julgamento, aleluia, existem pessoas que às vezes por motivos menores do que Elias já desistiu da caminhada. Aleluia. Por motivos menores do que o de Elias, desistiu de servir a Deus. Elias ali no momento de aflição, no momento de perseguição, aleluia, que a Bíblia vai falar que a mulher do rei naquela época queria a cabeça de Elias, aleluia, ele se assenta debaixo de um pé de zimbro e pede ao Senhor a morte. Ele tinha motivos para pedir a morte, o Senhor não. Tinha, igreja? Não tinha. Hoje, se você for olhar pela lógica ser humana, ele tinha. Tinha. Você imagina a mulher de um rei a mulher que mandava, não era fácil. Não era fácil. A mulher que ela andava, não estou falando mal das irmãs, pelo amor de Deus. Deixa eu me corrigir aqui, senão eu me complico. Aleluia. Uma mulher que ela mandava matar os profetas em vez de o rei ordenar. Ela não: eu quero que mate. Eu quero que mate todos ao fio da espada. Uma mulher dessa era fácil? Não era. Imagina Elias ali com essa perseguição dessa mulher. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Ele sai a caminhar. A Bíblia vai dizer que no período de um dia, ao deserto, um sol escaldante, sem água, sem pão, aquela caminhada, eu creio que sabe o que é deserto? É um lugar que não tem suprimento de nada. Porém, às vezes nós abrimos a boca e falamos: nós estamos no deserto, não aguento mais esse deserto. Mas ele tem pão, tem água, tem uma família, tem um lar, tem um trabalho e está no deserto. Eu não entendo que deserto é esse. Mas nós podemos ver dentro dessa palavra que Elias sim estava no deserto. E ele, por ter motivos, aleluia, de pedir a Deus a morte, ele se assenta debaixo desse pé de zimbro e fala: Senhor, eu já não vou mais. A partir de hoje eu não caminho mais. De hoje em diante para mim já não dá mais. Eu já não aguento mais tanta perseguição. Eu já não aguento mais tanta responsabilidade. Eu vou parar. Eu só não me
Deus. Acaba com a minha vida. Quantas vezes alguns de nós já pediu a morte? Eu posso dizer por mim mesmo, quando estava no mundo, quantas vezes eu falava, não, se eu morrer hoje não tem problema nenhum. Hoje eu paro para observar algumas coisas que estão acontecendo, não fugindo da palavra. E eu falo a verdade, que se você não tiver na oração, você começa a temer a morte. Porque hoje nós reclamamos que aqui está difícil, mas você imagina você na eternidade, aleluia, queimando no fogo do inferno. Mas isso aqui nós vamos deixar para outro dia, amém? Eu quero chamar a atenção dentro desta palavra para a perseguição. Eu imagino Elias ali sendo perseguido, sim, pede a morte ao Senhor. Irmão, você está batendo na mesma tecla, eu estou batendo para você entender. Que se um homem que tem tanta comunhão com Deus chega a pedir a morte, aleluia, Glória a Deus. é porque a coisa está feia. É porque a situação está difícil. Aleluia. Mas aí eu olho dentro desta palavra que no momento que ele pede a morte ao Senhor, aleluia, ao Senhor não dá a morte, o que Deus faz? Ele adormece, ele dorme. Mas nós observamos, aleluia, Glória a Deus. no versículo 4, que ele chega e se assenta, não se deita. Eu vou falar, Jesus. Glória a Deus. Tem muitos crentes hoje chegando e não assentam, ele já chega e se esbanja. Já quer deitar, já ele mesmo quer fazer, não deixa que eu faça, ou eu sei fazer, eu faço melhor que o outro. Não, profeta de Deus não é assim. Profeta de Deus, primeiro ele senta. Primeiramente ele chega na casa do Senhor, vai sentar, vai observar, aleluia. Peraí, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar o meu pastor? O que eu posso fazer para ajudar o ciclo de oração? O que eu posso fazer para ajudar as crianças? Profeta de Deus, primeiro assenta e observa. Mas não, já estão chegando, já estão querendo deitar. Eu vou falar, pastor. Deus está mandando falar, eu vou falar. Aleluia, Jesus. Se facilitar, alguns crentes se facilitar, ele até dorme no banco da igreja. Dorme. Aleluia, dorme. Está tão desligado de Deus que se facilitar, ele dorme. Mas eu observo que no momento que um homem de Deus e uma mulher de Deus pede a morte ao Senhor, o Senhor primeiramente faz ele adormecer. Eu imagino que nesse momento que Elias adormece, aleluia, que ele dorme ali, eu imagino que Deus só deixou ele dormir para quê? Para acalmar o coração. Se nós estamos estressados, se estamos chateados com alguma coisa, nada melhor do que uma noite de sono. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu olho para a igreja hoje e às vezes alguns de vocês aqui têm chorado durante o dia, têm chorado durante a noite. Aleluia, Deus. Mas nós vamos chegar em um ponto muito importante dessa palavra para você entender o que é o trabalhar de Deus. Aleluia, Deus. E nós começamos a ver que depois de Elias adormecer, aleluia, vem o anjo e o toca. Ó, Elias, levanta e come. E ele olhava para trás e tinha sobre a cabeceira um pão cozido e uma botija de água. Eu imagino a fome que Elias estava. Oh, glória! Aleluia. Imagina a necessidade que ele estava naquele momento de um alimento. Aleluia! E Deus supriu. Você vai entender aonde que eu quero chegar. Glória a Deus. Às vezes nós vamos dizer para Deus, ó Senhor, eu não aguento mais tanta peleja, eu não aguento mais tanta perseguição. E Deus está dizendo, eu vou fazer dormir só um pouquinho, que a providência está chegando. Eu vou fazer descansar, porque a providência está chegando na casa. Mas mesmo ali, Elias sendo alimentado por Deus, e tome-lhe pedra. Tome-lhe pedra em Elias.
É mais fácil eu tacar pedra no meu irmão do que eu deixar ele me dar uma pedrada. É mais fácil eu pegar a palavra do Senhor e distorcer para agradar o irmão do que eu pregar a verdade para a conversão de alguém. Aleluia. Nós somos uma geração que temos que aprender algo muito importante. No momento de falar, abrir a boca e falar, mas não as palavras tortas, não palavras que desagradam o Espírito Santo, mas aquelas palavras que vêm na direção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquela palavra que vem no coração de alguém, aleluia, e dá aquela sacudida. Às vezes uma pessoa chega dentro da igreja, aleluia, precisando de uma palavra de conforto. Você não fala nada, mas só o seu olhar já julga a pessoa. Aleluia. Aleluia, Deus. Às vezes a pessoa vai chegar, vai estar desesperada, vai dobrar o joelho, vai chorar, vai estar na prova, e você, em vez de chegar, dá um abraço e falar: olha, eu vou orar contigo, olha, eu vou buscar a Deus junto contigo, para Deus resolver o seu problema. Mas não, você prefere julgar. O que está acontecendo com esse irmão que ele tanto chora? Isso não é homem de Deus, isso não é mulher de Deus, mas só Deus sabe o que ela está passando. E quando uma pessoa está numa situação dessa, abraça, estende a mão, porque Jesus morreu na cruz para nós pregar o Evangelho. A mesma medida que você mediu teu irmão, você vai ser medido. Quando Daniel lê aquela escritura que está na parede do palácio, a Bíblia vai dizer: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E vai ter um pedacinho lá que vai dizer assim: ó, medido, pesado foi, e foi achado em falta. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Medido, pesado foi, e foi achado em falta. Você imagina Deus olhando para a igreja hoje e falando: ei, a minha igreja ainda está em falta comigo. A minha igreja, aleluia, ainda está faltando na minha presença. A igreja ainda hoje está faltando em oração. A igreja hoje está faltando em santidade na minha presença. Oh, glória. Porque nós julgamos, mas são pessoas que Deus também ama. Aleluia. São pessoas que Deus também escolheu. Eu vejo pregadores, e eu também já subi no púlpito e já taquei pedra em Pedro de uma tal maneira que eu coloquei Pedro como vilão da história. Pedro sentado na mesa com Jesus, Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: não, Senhor, eu prefiro a morte do que te negar. E Pedro nega Jesus por 3 vezes. E eu entrava nessa palavra e dava budoada para tudo quanto é lado. Se o Pedro estivesse aqui hoje, coitado, acho que ele não entrava na igreja mais. Mas o gostoso é que você vai lá na frente, quando Jesus ressuscita, ele vira assim: olha, mulher, não toque em mim. Manda avisar quem? Manda avisar? Olha para cá para você entender. A pessoa que tanto foi julgada, que negou a Jesus, Jesus manda avisar ele primeiro. Você vai entender? Olha para cá para ver se você vai entender. Não adianta você olhar para o irmão que está do teu lado e vai falar: isso aí não tem promessa. Deus vai olhar de cima: tem quem escolheu, foi eu. Não adianta você olhar para aquele bebo que entra ali na porta e falar: isso aí não tem jeito, Deus está falando, tem jeito, porque quem escolheu foi eu. Eu vou falar, Jesus. Chega um irmão visitando a igreja com uma roupinha curta, essa daí não tem jeito. Parente de Maria Padilha, Deus está dizendo: não tem jeito, porque quem escolheu foi eu. Deus está dizendo: eu escolhi debaixo da promessa. Está escolhido debaixo da minha promessa. Meu Deus. Fala, papai. Pode julgar, pode tacar pedra. Se estiver debaixo da promessa, vai ter que engolir.
falando assim, quem escolheu foi eu, vai ter que engolir. Aleluia, eu não gosto da maneira que ele prega, Deus está dizendo, é eu que estou falando na boca do meu céu, então vai ter que engolir. Toma o maná nessa noite toda. Deus começa a suprir Elias de novo. Mas irmão, por que de novo? De novo. Aleluia. Se eu não me engano, no capítulo 17, versículo 2, 3, 4, 5, 6, o Senhor vai mandar Elias se retirar por um tempo. Vai mandar ele lá para a beira do riacho de Querite. E aos corvos que te sustente. Aleluia, Deus. O Senhor mandava através dos corvos o que, igreja? Vamos lá. Meu Deus. Olha para cá. Eu olho para essa palavra e eu não quero nem saber de onde que era essa padaria, nem de onde que era esse açougue. Aleluia. Mas eu sei que Deus supria todos os dias. Eu vou dizer, não importa no lugar que está vindo. Não importa no lugar que está vindo, quando é Deus que está mandando, é só receber. Porque o homem e a mulher de Deus sabem quando é Deus que está mandando. Eles sabem quando é Deus que está no negócio. Então não murmura, espera que Deus vai suprir no momento certo. Ah, irmão, mas como é que eu sei quando é o momento certo? Ora e espera. Aleluia. Ah, mas as bênçãos demoram tanto sim. Quando José estava lá na prisão, que ele dá a interpretação dos sonhos, o copeiro e o padeiro, quem lembra? Amém. Aleluia. O que ele diz ao copeiro? Olha, quando estiver de frente ao rei, lembre-se de mim. O copeiro lembrou? Sim ou não? Lembrou. Ele poderia ter lembrado logo quando ele chegou a voltar a servir o rei? Podia, sim ou não? Sim. Podia. Mas a Bíblia vai dizer que ele se lembrou 2 anos depois. Eu estou mentindo? Quem lê a Bíblia sabe. A Bíblia vai dizer que ele se lembrou 2 anos depois. É o copeiro que é esquecido ou é o trabalhar de Deus? Porque naquele momento, se ele chega ao rei e lembra de José, o rei estava precisando de quê? De um padeiro. Porque o padeiro morreu. Morreu ou não morreu? Morreu o padeiro. Ele precisava do padeiro, não precisava do governador. Olha para cá para ver se você vai entender. Se o copeiro logo chega e lembra de José, não, então busca ele que ele vai ser meu padeiro. Mas não, 2 anos depois ele lembra de José. Aleluia. Foi quando o rei precisou do governador. Glória. Olha o que Deus está dizendo para a igreja nessa noite, não importa o tempo. Eu vou lembrar de você, não esqueço, mas eu vou lembrar na hora certa. Eu vou lembrar no momento certo, porque eu está preparado para você, é cumprir o caminho. Não, pai, mas eu quero logo. Você querer não é o querer de Deus. Olha, eu preciso para amanhã, o Senhor, não, para amanhã está muito cedo. Você sabe por causa de que o Senhor não nos responde às vezes rapidamente? Você sabe por quê? É porque Ele olha lá de cima e fala assim, se eu entregar na mão dele, ele não volta mais na igreja. Eu vou falar, Jesus. Se eu entregar na mão dela, ela sai do ciclo de oração. Se eu entregar na mão do meu filho, ele deixa de ser obreiro. Aí Deus deixa determinado tempo para quê? Para ir preparando o vaso. Glória, Jesus. Deus não vai derramar azeite em vaso rachado. Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai derramar azeite em vaso sujo, não vai. Aleluia. Mas irmão, por que você está falando do Senhor colocar azeite em vaso? Porque eu não sei se aqui tem alguma pessoa ainda que mora na roça que ainda guarda. Eu vou dar um exemplo mais para as igrejas poderem entender melhor.
mora na roça que já guardou a gordura de porco em lata? Tem que tampar, sim ou não? Sim. Olha para cá. Na caminhada, vocês viram alguém guardando gordura em bacia? Não vai guardar, porque não tem como tampar. Não tem como. Olha o que Deus está dizendo: eu vou derramar azeite no meu vaso quando ele estiver com a tampa da graça pronta. Porque se eu derramar azeite de qualquer maneira, aleluia, eu vou falar, Jesus. Se eu derramar azeite de qualquer maneira no meu vaso, aleluia, além de eu sujar o azeite, eu vou sujar a minha igreja, mas a minha igreja é santa. Tem vaso aqui que ainda está no preparamento. Tem vaso aqui que o Senhor ainda está moldando. Tem varão aqui que o Senhor ainda está moldando. Aleluia, aleluia. Oh, eu tá lá baixo, tem vaso que o Senhor ainda está preparando ele. Aleluia. Para quando chegar no deserto, aleluia, glória a Deus, saber o que fazer. Saber quando é Deus que está falando e quando é o homem. Porque quando chega no momento que você não tem mais o discernimento se é Deus ou se é o homem que está falando, pronto. Acabou. Nós temos que saber quando é Deus que está falando conosco. Nós temos que saber quando é Deus que está estendendo a mão e parando algo na nossa vida. Glória a Deus. Mas não, irmão, Deus só abençoa e não o seu. Deus, ele vê que o que ele te deu está atrapalhando você a servir com sinceridade, ele tira. Tira. Não, irmão, Deus não é assim, aleluia. Deus é amor, só que é pouco consumidor também. Não, ele é só amor, não. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele não tem dó de ninguém. Não tem. Calma, irmão, senão você escandaliza. Não, Deus não tem dó. Não adianta você chegar na igreja e ficar dando uma de coitadinho, ou de coitadinha. Deus não tem dó, Deus tem misericórdia. Aleluia, Jesus. É misericórdia, a Bíblia vai dizer que é por causa da misericórdia do Senhor que ainda não fomos consumidos. É por causa da misericórdia do Senhor que nós estamos aqui nessa noite. É por causa da misericórdia do Senhor que ainda nós não perecemos na vida do pecado. Aleluia, Jesus. Não estou entendendo, irmão, você vai entender. Glória a Deus. Porque quando a misericórdia de Deus nos deixa de nos alcançar, que Deus vai insistindo com algumas pessoas, que chega um momento que Deus fala assim, ó, vou entregar ele nas próprias mãos para ver se ele é um Deus melhor que eu. Aleluia, Deus. Estou inventando, não, é Bíblia. Vou entregar ele na mão de si mesmo, para ver se ele é um Deus melhor que eu. Glória a Jesus. Porque nós queremos só receber e dar a Jesus, não chega. Estamos na hora de ver Deus suprir, sim, de Deus trazer o pão, trazer a água, sim, mas está na hora também de nós suprir o nosso eu. Como assim, irmão, suprir o nosso eu? Suprir o nosso eu na oração, no jejum, na santificação, na comunhão. Glória a Deus. Se abrir um pouco mais para a obra, abraçar o ídolo de Jesus. Vai, pregue o Evangelho a toda criatura. E quando nós temos deixado de pregar o Evangelho do Senhor? Para se fechar, eu quero pedir à igreja que nunca desanime. Nunca. Mesmo que esteja difícil, esteja complicado, mas nunca desanime do que Deus colocou nas suas mãos. Glória a Deus. Porque às vezes nós achamos que está difícil onde que nós está e saímos para lugares que possamos passar lutas piores. Amém? Amém. Eu costumo dizer que antes a gente viver com um mal conhecido que pegar um mal estranho. Porque todo problema ele tem uma solução. Quando nós colocamos na mão da pessoa certa. Amém?